E aí, então, a nossa aula de hoje, o nosso encontro de hoje, né, é ainda sobre o capítulo 4, né, do livro, em que nós estávamos discutindo os impactos da TI. Mas nós, antes de irmos para o capítulo 4, nós voltamos um pouquinho no capítulo 2, vamos discutir de novo, vamos apresentar mais uma vez um exemplo de tabela maquiavélica, né? E eu sempre que eu falo na tabela maquiavélica, eu tenho que dizer assim, tomem cuidado quando usarem esse termo, talvez até depois que vocês terminarem esse curso, daqui a 10 anos vocês vão me encontrar na rua e vão me dizer assim, professor, estou usando a tabela maquiavélica lá para tomar decisões dentro da empresa, né? E daí eu vou dizer, não, talvez a gente tivesse pensado num outro nome, porque tabela maquiavélica é algo que dá a impressão de ser algo ruim, mas no nosso caso aqui é a tabela do estrategista, e nós vamos voltar no capítulo 2 hoje para mostrar que essa tabela, embora eu tenha dito que normalmente a estratégia é um exercício solitário do agente da mudança, do dono da mudança, daquele que está propondo a mudança no mundo, na organização, o que quer que seja, a gente também pode utilizar essa tabela para fazer um exercício coletivo, né? Inclusive de decisão em grupo de como avançar com um determinado projeto. E é dessa forma que nós vamos usar ela hoje. Por isso, estou insistindo nessa tabela por dois motivos. Primeiro, porque eu tive alguns alunos me disseram que tinham tido alguma dificuldade com ela. Eu lembro vocês foram olhar lá no fórum, em que eu pedi lá para que vocês montassem as tabelas. A maioria precisou de fazer algum ajuste ou outro para conseguir torná-la mais próxima do que eu imaginava que aquilo ali deveria ser, né? E muita gente não fez, né? Então, se olhar lá no nosso fórum do Moodle, o que aconteceu lá com a admitindo mais uma aluna, o que aconteceu lá naquela aula, vocês vão notar que a gente tem lá uns 5 ou 6 alunos só que conseguiram colocar uma tabela lá para dentro, né? Então, vamos fazer isso aí de novo. E vamos hoje, então, do 4 nós voltamos um pouquinho para o 2, e depois vamos dar uma pincelada lá, um primeiro toque no 5, que vai ser o nosso tópico de discussão do nosso próximo encontro. Tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Eu vou compartilhar, então, uma tela lá do capítulo 2, de novo, da nossa tabela maquiavélica. Eu acho que é isso aqui. Deixa eu puxar isso aqui para o lado. Estão conseguindo ver a minha tabela lá maquiavélica? Legal. Fernanda, olha, estou dizendo, o povo é inibido, não fala, mas ela colocou pelo menos um sinalzinho ali. Obrigado, Fernanda. Vocês vão notar que eu mexi um pouquinho na tabela, ela está um pouquinho diferente do que ela aparecia lá no livro, inclusive em função de coisas que a gente andou discutindo, né? Eu, por exemplo, mudei aqui, antes a gente tinha benefício percebido, e aí a gente tinha uma outra coisa que eu coloquei, prejuízo percebido. Tá? E fiz mais os ajustes aqui no comprometimento para deixar isso aqui, acho que ficou um pouco melhor dessa forma, e talvez fique mais fácil da gente montar. Bom, qual é a mudança que eu estou pretendendo discutir com vocês aqui hoje? E nós, então, vamos considerar aqui que nós somos o grupo de estrategistas, essas 16, 17 pessoas que estão conosco agora, nesse momento, são um grupo de estrategistas que está avaliando a possibilidade dessa mudança, até para considerar se vale a pena fazer. Tá? Lembrem, uma das características do planejamento de uma mudança estratégica é, inclusive, avaliar o nível de esforço que é necessário, né? Porque ninguém quer fazer um esforço enorme para depois só ter reação dos outros e gente contra e, no fim das contas, não ter o resultado pretendido. Então, essa análise aqui, ela também nos permite avaliar o quanto isso aqui vai mexer com as pessoas, de modo que a gente possa decidir se quer, vou colocar aqui entre aspas, né, comprar essa briga, ou se é melhor nem mencionar essa mudança. Tá? Então, qual é a mudança que eu escolhi aqui para a gente tentar avaliar? Aproveitar a paralisação das atividades presenciais da universidade para transformar a instituição, transformar a UTFPR, a universidade, em uma instituição com capacidade de ensino à distância, ou ensino remoto robusta, para enfrentar outras situações parecidas no futuro e melhorar o uso de ferramentas de ensino à distância,
como suporte às atividades presenciais em tempos normais. O nome chique que a gente dá para isso aqui em inglês é Blended Learning, que é você mesclar as suas atividades presenciais em sala de aula com outras atividades online que podem permitir vamos dizer aqui, o melhor aprendizado por parte dos alunos, ou um melhor envolvimento. Bom, antes da gente começar a discutir essa mudança, né, eu queria ver aqui, já para tentar, já que nós estamos decidindo isso aqui em conjunto, né, nós somos os estrategistas que estão pensando, vamos lá, nós somos um grupo que vamos considerar lá que nós fomos escolhidos pela reitoria da universidade, como um grupo de um professor e diversos alunos, para estudar como é que isso aqui poderia ser feito e verificar se isso aqui é viável. Primeiro, eu gostaria de saber de vocês se vocês acham que isso é viável. Então, vamos fazer o seguinte. Achem aí, eu nem sei onde é que você faz isso, a Fernanda já fez lá. A Fernanda tinha colocado um maisinho, um sinalzinho positivo, né? Para alguma coisa que eu perguntei. Então, agora, acham que essa mudança, que esse projeto de mudança aqui é algo que valeria a pena ser feito? Mãozinha, um positivo ou um negativo ali do lado do nome de vocês. Vamos ver se vocês conseguem fazer lá. Fernanda, enquanto o pessoal está procurando, explica para eles onde é que você achou isso aí. Consegue habilitar teu microfone aí? Consigo, sim. Ali, depois dos participantes do chat, tem uma abinha a mais. Aí tem a opção de levantar a mão e fazer o positivo também. Então, é uma abinha lá no final, no final do menu, é isso? Exatamente, no final do menu. Então, vamos lá. O resto do povo, veja se acham lá essa abinha, né, no final do menu. O Fernando já botou uma mãozinha ali também. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui até o formato que isso aqui aparece para mim. Vocês viram que vocês conseguem mexer também num grid ali. Para mim, eu não sei se ele consegue mostrar todo mundo. Tem um grid que você consegue ver também as outras pessoas. Enfim. Então, eu queria ver lá se aparece mãozinha de vocês aí para... indicando. O que eu notei ali dessa ferramenta é que a mãozinha ela ativa ou desativa muito rapidamente, né? Então ela não é uma ferramenta que ele possa usar para uma marcação depois. Aqui eu vou para o futuro vou pensar aqui numa outra ferramenta que ele possa usar para rapidamente interagir nesse sentido. Mas de qualquer forma eu vi alguns sinaizinhos de positivo, eu não vi nenhum sinalzinho de negativo, o que pode significar duas coisas, tá? A primeira delas é, de fato, vocês concordam comigo que essa ideia é uma ideia boa, ou vocês estão mais ou menos como eu com a decisão da universidade de cancelar o calendário. Quem pode, manda, quem tem juízo obedece, né? Então, de certa forma, você está dizendo, se o professor acha que essa é uma boa ideia, né? Se o professor considera que esse aí é um bom projeto, quem sou eu aqui para ficar dizendo que não é? Tá? Isso é algo que a gente, inclusive, deve levar em conta quando a gente estiver tentando gerenciar um projeto de mudança ou trabalhar com uma equipe, porque seguramente algumas pessoas dentro daquela equipe vão ter uma opinião que vai ser ou mais respeitada pelos demais, ou seria o caso de uma pessoa que por algum motivo é mais influente, que os outros levam em consideração, ou a gente acaba tendo aquelas situações em que alguém é mais poderoso e você não quer se indispor com essa pessoa e, portanto, você, se ela diz que deve ir numa linha, você vai naquela linha. Tá? É claro que qualquer processo de decisão coletiva que esteja justamente tentando se basear na perspectiva dos diversos envolvidos, mas no qual as pessoas têm esse tipo de medo de contrariar o chefe, né? Ou de um respeito muito grande pela ideia do outro, a ponto de achar que a sua própria ideia não vale nada, a gente perde muito dessa possibilidade, né, de apoiar a decisão no que a gente costuma chamar aqui de inteligência coletiva, né? Então, em alguns casos, é bom haver divergência, né? Eu adoraria ter visto um sinalzinho negativo ali, e pode ser até que alguém tenha mostrado lá. Confesso que a interface aqui não me ajudou muito. Do jeito que eu estou olhando para a tela aqui agora, aparecem 3 ou 4 pessoas só, os outros ficam meio escondidos para trás. E vocês só entrariam na minha tela principal aqui
se vocês se manifestassem. Se vocês falarem alguma coisa, vocês pulam ali para frente, né? Senão vocês ficam escondidinhos lá no canto onde vocês estão dentro, numa parte da tela que eu não vejo, né? Mas eu adoraria se tivesse aparecido algum sinalzinho negativo, porque daí eu ia perguntar para essa pessoa, por que você acha que essa não é uma boa ideia? Né? Ou por que você acha que esse não é um bom projeto? E pode ser que, da perspectiva... Desculpa interromper, só para falar que não tem uma reação negativa, só tem, para mim, pelo menos, só aparecem duas reações. Uma é bater palma e a outra é dar um joinha. Ah, é? Ah, então, então, de novo, essa é uma falha quer dizer, vamos dizer assim, não é uma falha do sistema. Nós estamos tentando usar o Zoom para fazer um tipo de atividade que ele não foi pensado para isso. O desenvolvedor pensava de novo, ele quer colaborar, ele quer ajudar as pessoas a concordarem, né? Mas em processo de decisão, então vocês não estão conseguindo, vocês nem têm como. Obrigado, Carolina. Vamos aprendendo como é que funciona essa ferramenta, que eu vou ter que encontrar um jeito de permitir que vocês, para frente em outros encontros, aí consigam fazer, sinalizar numa direção ou noutra, de uma forma rápida do grupo inteiro perceber o que cada um falou, né? Porque isso permitiria, então, que a gente tivesse esse tipo de avaliação. Uma outra coisa que ele podia estar fazendo ali, e agora eu deixei de fora aqui, mas eu posso colocar lá de novo, é muita coisa para ficar olhando na tela ao mesmo tempo, sabe? Mas onde é que está aqui o meu... Agora eu perdi o meu chat. Onde é que vai aparecer? Onde é que vai aparecer? Talvez... Deixa eu ver aqui. Onde é que está o chat? Achei. E tem duas questões lá no chat, vamos ver o que é. Tá, não, o pessoal estava explicando ali né, onde que podia fazer as reações lá. Mas então as reações só podem reação positiva aí, que pena. Então não dá para a gente fazer, não dá para a gente ir nessa direção de dizer que não gostou. Mas notem, de novo, se alguém fizesse esse tipo de comentário e dissesse, olha, professor, não sei não, essa mudança que você quer fazer tem esse problema, e às vezes aquela pessoa pode mudar a percepção de todos os outros, né? Existem muitos casos em que alguém que a própria pessoa não acredita muito no seu potencial, enfim, porque dentro da hierarquia da organização é alguém que está na base da pirâmide, ou porque dentro da nossa hierarquia social, né, está na base da pirâmide. Essas próprias pessoas às vezes não dão muito valor para o seu próprio conhecimento, mas todos nós temos algum conhecimento a agregar e a fornecer para a humanidade, né? Tem um filósofo francês, o Pierre Lévy, né? De novo, para alguém que esteja aí, Zoe, mais alguma coisa que você pode ler aí na sua, vamos dizer, se estiver meio sem ter o que fazer, eu tenho um livro muito legal aí que eu posso depois compartilhar com você em formato eletrônico, é o livro Cibercultura, né, do Pierre Lévy, e ele, esse filósofo, é um filósofo, mas ele fala de tecnologia, de uma forma geral, né? E ele olha para a internet, por exemplo, e vê na internet um potencial enorme, porque ele diz assim, todo ser humano na face desse planeta aqui sabe alguma coisa que ninguém mais sabe. Então, todos nós temos algum conhecimento que poderia contribuir para um mundo melhor. É só uma questão da gente conseguir organizar e coordenar esse conhecimento, né, que o mundo vai ser algo muito melhor. Ele pode até parecer otimista, né? João, você já faz sua pergunta. Eu vi que você levantou a mãozinha eletronicamente ali, né? Mas só para voltar aqui no Pierre Lévy, ele pode parecer otimista quando a gente olha para o tipo de conversas, o tipo de, não vou nem falar de diálogos, mas o tipo de intervenções que as pessoas fazem em redes sociais e a forma como elas não se respeitam umas às outras em muitos casos, né? Como as pessoas escrevem do lado de vídeos no YouTube e tudo mais, você diz assim, dá a impressão que o mundo é cheio de ódio, né? E não que nós não estamos ali para convergir, nós estamos ali para brigar, né? Mas isso eu considero que, até também sendo um pouco otimista, eu considero que isso ainda é um estágio de aprendizado, né? Daqui a alguns anos é provável que a gente já tenha aprendido a forma de lidar com essas mídias eletrônicas e talvez estejamos respeitando mais a opinião dos outros, mesmo que seja diferente da nossa, porque ela nos ajuda a perceber, no mínimo, que uma determinada questão, um determinado problema não é assim tão... que a nossa ideia não é assim tão cristalinamente a melhor de todas, né? João, diga lá, o que você ia perguntar?
ele levantou uma mãozinha eletronicamente ali, só que eu também não sei onde é que está a ferramenta que me permite ver isso aí. Se alguém souber, também me avisa. Talvez o João tenha feito isso sem querer, mas eu vi uma mãozinha levantada, apareceu no canto da minha tela aqui uma mãozinha levantada. Ele agora está escrevendo ali, ia dizer que uma boa oportunidade para divulgar a área de TI. Desculpe, o que é uma boa oportunidade para divulgar a área de TI, João? As aulas de EAD. Se vocês notarem, eu vi que depois que a gente começou a fazer algumas desses nossos encontros eletrônicos aqui, como eu coloco sempre dentro daquele nosso, lá no YouTube a gente tem um canal, né, um canal de sistemas de informação, né? Aquele canal lá, embora a gente nunca tenha feito nenhuma propaganda daquilo, e seja só eu e mais um ou dois professores que usam, na realidade eu acabei sendo, quer dizer, eu criei o canal originalmente, então quando são outros professores, eles são meio que compartilhando o mesmo, a gente tem uma chave para fazer um broadcast para aquela área, mas a gente tem lá um monte de assinantes, um monte de gente de outras universidades, alunos de outras universidades que vêm atrás de conteúdo ali. Não, o fato desse conteúdo ser disponibilizado não prejudica ninguém, né? Depois se a pessoa gostar, ela usa aquilo ali, se achar que não serve, né, vai para o outro lado. Então não tenha dúvida de que a gente tem aqui um potencial de usar as nossas discussões até para que outros também aprendam com a gente, se a gente tiver algo para ensinar, né? Ou nos ensinem algo fazendo também os seus, né, as suas intervenções lá em EAD. Bom, mas vamos fazer o seguinte, então eu estou assumindo aqui, e o Zoom me deu uma ajuda nesse sentido, porque ele não permitiu que ninguém dissesse que não gostou do problema, né? Então nós temos um problema que esse grupo aqui está disposto a atacar. Agora nós temos que descobrir quem são os stakeholders, quem são aqueles que são afetados por esse problema, né? Não vou chamar de problema, por essa mudança que a gente quer fazer. Se nós estamos querendo que nesse período, vamos dizer, de paralisação, a gente desenvolva ou use mais ferramentas de EAD, quem são os principais afetados? Quem quiser falar, pode falar por áudio, quem quiser escrever ali no chat, pode escrever, mas quem que eu vou ter que colocar aqui nessa minha listinha de principais afetados? Alguém já escreveu lá, alunos e professores, alunos, coordenador, alunos, suporte técnico, docente, suporte técnico, pessoas da administração. Então, já nos coordenamos aqui, pelo menos, com 3 grupos principais aí, que são afetados. Professores, alunos e vamos chamar aqui de pessoal administrativo. Tá? Eu colocaria até o próprio coordenador no meio, nós podemos até depois separar, tá, esses diversos subgrupos. Agora, vamos lá. Nos alunos... Professor, rapidinho. Nessa parte dos alunos, talvez não seria interessante dividir nas categorias de graduandos e mestrado e doutorado por conta das bolsas, ou também bolsistas, porque isso provavelmente afeta, né? Eu não sei como está funcionando. Afeta, então vamos lá. A Pietra levantou, eu já ia dizer que nós temos que dividir isso aí, nós agora vamos começar a ter que separar. Não é só alunos, tem alunos muito diferentes uns dos outros. Tá? Tem vários grupos de alunos diferentes. Então nós temos que pensar e vamos ter que separar. E como eles são diferentes em termos das próprias características, eles vão ser diferentes também na forma como a gente vai ter que tratar, né? Sem dúvida nenhuma, tem alunos de mestrado são diferentes de alunos de graduação, por vários motivos. São turmas menores, então é um grupo pequeno, é mais fácil de lidar até com, mesmo eletronicamente, né? Mas tem outros aspectos, tem casos em que realmente a relação é quase 1 para 1, tem turmas que são turmas de mestrado, às vezes são para 2, 3 alunos, né? Então, sem dúvida, é diferente. Mas vamos focar aqui, tentar nos focar talvez na graduação, tá? Até para não... De fato, seria... Porque eu não quero criar uma lista, não quero transformar esse problema num problema que ele fique muito maior do que a nossa capacidade de resolvê-lo aí ao longo da nossa próxima... da nossa próxima... Né, nossa próxima hora aí, né? Então, vamos pensar só em termos de graduação. Mas, mesmo assim, na graduação tem vários
tem várias situações diferentes. Num primeiro momento, assim, quando alguém falava nesse negócio aqui, eu dizia assim, na graduação, eu dizia assim, eu tenho que pensar naqueles que não são de Curitiba, por vários motivos, né? Quem não é de Curitiba, o que pode acontecer com ele? Ele pode querer voltar para casa, e acho que muitos voltaram, né? E aí a preocupação é, mas se ele voltar para casa, ele estiver indo para um lugar onde ele tem dificuldade de conexão com a internet, né? É um tipo de preocupação. Se ele é de fora de Curitiba e ele ficar aqui, a preocupação é outra. Ele tá, de repente ele pode estar isolado lá mora numa república, ou sei lá, tem um quartinho lá que ele está isolado num cantinho lá, e aí eu vou dizer que é quase o contrário. Às vezes eu quero arrumar coisa para esse cara fazer enquanto ele está aqui, né? Então, perceba que ele teria aqui talvez o aluno de fora, que fica na cidade, tem o aluno de fora que volta para casa, ou que voltou para casa, né? Aí tenho quem mais? Aí eu tenho... Vamos pensar em categorias aqui. Quem mais? Daí eu tenho... Bom, os alunos de fora, tá bom se eu dividir aqui em alunos que ficaram aqui e alunos que foram para voltar para casa? Alunos, vai lá, vou chamar aqui de Curitiba, com um computador em casa. Vocês acham que tem diferença entre, vamos dizer, entre ter computador ou ter um celular só para uma aula à distância? A Petra diz que sim, né? Para uma aula como essa nossa aqui, talvez nem tanto, mas ainda assim eu vou dizer, aqueles de vocês que estão ali tentando olhar para essa minha tabela que eu estou criando no celular, é diferente de olhar numa tela maior. Ainda assim, eu diria, provavelmente a maior parte de vocês está assistindo essa aula pelo celular. Estou supondo, né? E, de novo, eu não tenho uma ferramenta boa aqui para a gente fazer em tempo real essa verificação. Isso é uma das coisas que eu vou providenciar para as próximas aulas, tá? Então, mas vamos lá. Eu acho que com alunos é isso aqui, ou tenho mais gente que eu queira colocar aí? Vocês acham que tem mais algum grupo de aluno que mereça? Bom, alunos sem internet é isso. Então, vamos lá. Será que eu para facilitar, ao invés de usar aqui alunos em Curitiba com computador, alunos em Curitiba com celular, será que eu não falo em alunos sem acesso à internet direto? Vou fazer isso para simplificar, tá, gente? Eu sei que ele pode criar e pode ir dividindo essas categorias. Eu vou fazer assim, eu sei que alguém já vai, de novo, com o nível de interação que a gente está tendo aqui, eu estou tomando algumas decisões mais autoritárias do que eu tomaria se nós estivéssemos no mesmo ambiente, ou pelo menos se vocês estivessem falando ali comigo, conseguindo falar comigo, né? Mas, de qualquer forma, e aí a minha dúvida é se quando eu falo lá nos alunos de fora, aqui, se isso aqui tem, se no fim das contas não é melhor só de falar em alunos com acesso à internet, alunos sem internet? Ou falar em vários níveis de acesso à internet? O que vocês acham? A ideia é que e notem como não é tão simples assim de montar uma tabela dessas, porque existe muito vai e vem, porque tem que definir claramente quais são essas categorias para que elas de fato acabem representando gente diferente. De novo, depois de ter escrito aqui alunos de fora e tudo, eu fico pensando aqui se de fato nós tínhamos que estar preocupados com alunos de fora ou se nós tínhamos que estar preocupados simplesmente com alunos que têm ou não têm acesso à internet. Podemos fazer um ajuste nesse sentido?
Eu acho que vamos fazer um ajuste nesse sentido, mas eu vou pedir para vocês só um pouquinho de paciência, eu vou ter que encerrar esse Zoom aqui, porque falta menos de um minuto para ele acabar, e aí já chamo vocês de novo ali para uma nova conexão. Tá? Provavelmente eu vou passar uma outra identificação de conexão, que não vai poder usar a mesma, porque essa aqui vai estar gravando ainda, tá? Mas já passo para vocês para o WhatsApp, beleza? Até já.